Olá, pessoal, boa noite para quem está aqui ao vivo no debate nosso, mais uma formação política básica. Olha só, gente, hoje um tema mais recente e importante. Nós temos aí ontem, nós estamos gravando isso aqui com o pessoal na sala na quinta-feira. Ontem nós demos mais um pouquinho do aumento da taxa de juros, mais um poucão, né? Dessa vez 1%. Então é extremamente atual o tema de hoje, atual, acho que desde a Constituição de 89, da promulgação, né? Então nós temos aqui Maria Lúcia Fattorelli. Queria agradecer muito a disponibilidade da Maria Lúcia em estar aqui com a gente. A gente sabe que é muito requisitada, são palestras, debates pelo país inteiro, dessa importante organização que é a Auditoria Cidadã da Dívida, que traz para nós muita informação, muitos elementos para que a gente possa usar no dia a dia e para que a gente possa utilizar nas nossas lutas também. Porque essa é uma tremenda agiotagem que ocorre aqui em nosso país. Tá? Então, apresentar a Maria Lúcia. A Maria Lúcia, ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, membro titular da Comissão Brasil, Justiça e Paz da NBB, graduada em Ciências Contábeis e Administração, especialização em Administração Tributária, foi auditora fiscal do Ministério da Fazenda, aposentada desde 2010. Atuou como membro da Comissão de Auditoria da Dívida do Equador, criada pelo presidente Rafael Correa, e da Comissão da Auditoria da Dívida da Grécia, criada pelo Parlamento Helênico. Assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil e a CPI PBH Ativo Sociedade Anônima, que opera o esquema de securitização na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Membro temporário do Expo Group, Bruxelas, New York, em 2011. Vários livros e artigos publicados. Antes da Maria Lúcia iniciar aqui o debate com a gente, passar a palavra para a Berna Menezes, Berna, que é da direção nacional do PSOL e também da Corrente Fortalecer o PSOL, que organiza toda semana, às vezes na quarta, às vezes na quinta, às 20 horas, os debates conosco. É o mesmo mecanismo, a gente vai ouvir a Maria Lúcia e depois nós vamos fazer o debate aqui e depois vai para o canal do YouTube. Gente, aproveito para dizer para vocês, quem está aqui conosco na sala, aqui para o debate, contribua com a Auditoria Cidadã, nós temos aí nos comentários, no chat, a chave Pix, tá? Qualquer valor vocês podem estar contribuindo, e para quem for assistir no YouTube, nós vamos deixar ali no primeiro comentário já, para que vocês possam contribuir. Berna, eu vou passar para você, tá? Eu acho que a Berna congelou, vou passar a bola para você. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui, Berna, para mais esse debate do Formação Política Básica. Primeiro, boa noite. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo é um batalhador pela formação política, que é fundamental para entender a realidade que nós estamos vivendo, muito complexa, né? Eu vi na semana passada, o grupo seguiu debatendo no dia seguinte, então há muita ansiedade por formação política e o Rodrigo tem sido um militante dessa causa. Por outro lado, hoje nós temos uma convidada especial, além de minha amiga pessoal, um carinho enorme que eu tenho por esta mulher que dedica a sua vida, né? Se aposentou, podia estar fazendo qualquer coisa e, na verdade, está dedicando a sua vida a mostrar para os trabalhadores, né, e as trabalhadoras, de que o dinheiro que nós gastamos com um sapato, um tênis para um filho, né, um sapato, um óculos, uma casa, nós estamos pagando, quando nós compramos, pagamos impostos. E esses impostos deveriam voltar em serviços. E o que ela faz é destrinchar de uma maneira espetacular assuntos que são áridos da economia, de uma forma simples, para que a classe trabalhadora possa entender que está sendo lesada e entender quais são as suas principais lutas e batalhas que têm que ser realizadas. Essa semana nós tivemos fatos importantes. Hoje mesmo foi aprovado o orçamento, né, o orçamento onde tem 50 bilhões em emendas parlamentares, né? Esse é um saque do orçamento, sendo apropriado por parlamentares para os seus apadrinhados, né? Como muito bem o deputado Glauber Braga tem feito, denunciado, né, que essas emendas continuam secretas, porque ela não tem obrigatoriedade de dizer quem está fazendo e para onde vai, né? Como o ministro Supremo, Flávio Dino,
já acolheu a denúncia do PSOL, né, e está investigando e está tensionando para que seja pelo menos transparente, porque, na verdade, nós somos contra as emendas, né? Esse dinheiro tinha que ficar no orçamento para ir para o SUS, para ir para a educação e etc. Então, infelizmente, foi aprovado. Por um lado, eu estava torcendo porque tem o meu aumento ali, né, dos federais, mas, por outro lado, muito triste com esses 50 bilhões. Também o presidente Lula, por fim, tomou uma medida muito progressiva, que era a promessa de campanha, que é a isenção para quem ganha até R$ 5.000, né, no imposto de renda, né? Essa isenção é muito importante e progressiva até 7.000. Então, também é muito importante, né? Por outro lado, né, são 20 mil pessoas são beneficiadas com 1% que teve aumento da Selic, né? 20 mil pessoas com 27 bilhões. Né? Então, aliás, 20 mil pessoas com 27 bilhões foram contempladas com esse desconto do imposto de renda. E 1%, né, da Selic são 55 bilhões que a gente perde. Né? Então, olha, façam as contas. E a Maria Lúcia tem feito esse papel, né, muito importante para nós trabalhadores. Obrigado, Maria Lúcia, mais uma vez, por essa tua dedicação e esse teu esforço. Valeu, povo, vamos tocar, porque aqui a estrela da noite é a Maria Lúcia Fatorelli com vocês, né, essa guerreira da auditoria da dívida. E todo e qualquer centavo que nós damos, para esse sim, essa sim tem transparência, né, e é um dinheiro muito bem aplicado. Nosso sindicato contribui mensalmente e com muito orgulho para manter a auditoria da dívida e recebe um trabalho de qualidade que a auditoria faz através do papel que Maria Lúcia cumpre para a gente. Um abraço, querida. Vou ficar lhe assistindo. Obrigado, Berna. Como Berna falou, vamos contribuir porque nós, trabalhadores, temos que financiar nós mesmos, nas nossas ferramentas. Tem aí a chave Pix, CNPJ, nos comentários aqui do nosso chat de debate, e o pessoal que está no YouTube, um primeiro comentário. Maria Lúcia, sem mais delongas, muito obrigado mesmo, mais uma vez, está com você. Agradeço pelo convite, caro Rodrigo e querida Berna, e todas e todos que estão aqui participando nessa noite. Gratidão, viu, pelo respeito que vocês têm pela auditoria cidadã, que de fato é uma luta que vem se dedicando a fortalecer, né, a classe trabalhadora com argumentos, com documentos, não é? E dados, porque a gente acredita que esse conhecimento tem sido importante para fortalecer a luta social, fortalecer a classe trabalhadora nessa luta contra esse capitalismo que avança, né? E estamos chegando num aprofundamento cada vez mais drástico da desigualdade social e dos problemas que esse modelo econômico traz para o nosso país e para o mundo. Haja vista a questão ecológica, a questão ambiental, que está aí, né, escancarada. A própria Berna é aí do Sul, né, Berna, que passou por uma tragédia, como outras. Eu vi que a Marcinha Tavares também está aqui, e outras pessoas no Sul, mas não só lá. Em toda parte a gente tem visto isso, e em várias situações por falta de investimentos. A desculpa geral é que não tem dinheiro. E essa desculpa encurrala a classe trabalhadora, né? Como não tem dinheiro? Tem dinheiro, sim, nós temos muito dinheiro, eu vou mostrar isso aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Pode passar a primeira tela, Rodrigo, por favor? E aí eu já passei essas telas para o Rodrigo, ele pode compartilhar com vocês à vontade. Depois tem muitos links aí que vocês podem acessar, viu? E eu fico à disposição aqui depois também para esclarecer algumas perguntas que vocês possam ter de alguma coisa que eu falar que não ficar claro. A conjuntura que a gente está vivendo, ela tem vários aspectos. Eu pontuei aqui só alguns aspectos dessa área das finanças, não é?
essa conjuntura, ela escancara a centralidade do sistema da dívida. Por que centralidade? Porque o sistema da dívida está por trás de todas essas medidas que eu vou falar aí. E todas elas privilegiam o sistema da dívida, né, que são esses poucos, né, que a própria Berna mencionou, são os grandes bancos, grandes corporações e muito ricos que têm dinheiro para jogar no mercado financeiro. E enquanto há um sacrifício enorme para toda a sociedade brasileira que vê seus direitos sociais suprimidos para financiar esse sistema da dívida. Para dar um exemplo, o pacote de gastos sociais que o governo apresentou ao Congresso Nacional no final do ano passado, vocês se lembram, atacando o salário mínimo, BPC, abono salarial. Por quê? Reforçando o compromisso com o arcabouço fiscal, que é o tema que vocês querem discutir hoje. E reforçando também o privilégio do sistema da dívida, em detrimento dos direitos sociais. Outro ponto da conjuntura, o Banco Central enterrando a economia brasileira, ao elevar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, para 14,25% ao ano. E o mercado já indica que quer 15%. Não estão, são insaciáveis, né? 14,25% ao ano já é uma aberração que está enterrando a economia, está quebrando principalmente pequenas e médias empresas, e isso gerando desemprego, gerando desindustrialização, porque principalmente a indústria não aguenta sobreviver com juro tão alto, e um atraso no nosso desenvolvimento por conta disso. O que está por trás dessa alta dos juros? O sistema da dívida. Tá? De novo, a perspectiva de reajustes salariais, estruturação de carreiras, investimentos verdadeiros no serviço público vão ficando cada vez mais distantes. Vocês veem agora que veio aí a lei orçamentária para repor parte das perdas que fizeram ali, que constaram do acordo de greve do ano passado. Não é? Agora, até esse momento, já foram empregados no sistema da dívida mais de 800 bilhões. É um escândalo. Nos primeiros dias desse ano, até o dia 6 de janeiro, já tinham sido pagos 400 bilhões de reais para o sistema da dívida, em poucos dias úteis. Porque a gente acha até que despesas do ano passado foram julgadas para os primeiros dias do ano, porque logo de cara foram 400 bi. E até agora já passou de 800 o gasto com o sistema da dívida. É algo escandaloso. O que está por trás disso? Do sacrifício a toda estrutura de Estado, a todo o serviço público? O sistema da dívida. No âmbito dos estados, porque nós temos também o sistema da dívida atuando nos estados, foi aprovado o PROPAG, um programa de refinanciamento da dívida dos estados, uma dívida que vem acontecendo desde o final da década de 90, que já foi paga várias vezes, e o Rodrigo Pacheco apresentou esse projeto, o projeto foi aprovado, é mais um embrulho nessa dívida, eternizando essa dívida dos estados com a União, uma dívida que já foi paga várias vezes. E mais um dado da conjuntura atual. Estão avançando as privatizações, as parcerias público-privadas, que é uma modalidade de privatização, e é uma modalidade muito perigosa, por conta do modelo dessas PPPs aqui no Brasil, financiadas em grande parte pelo Estado, na parte pública, né? Que é a parte pública ou a parte privada. A parte pública, o Estado tem financiado com esquemas de securitização. Um esquema que a Auditoria Cidadã
combateu durante anos, conseguimos atrasar a aprovação do projeto que legaliza esse esquema fraudulento durante anos. Mas, infelizmente, foi aprovado ano passado. Então, todo mundo precisa ficar de olho nos seus municípios, nos seus estados, com essas parcerias público-privadas, para ver que modalidade está sendo aplicada, para a gente não ter mais um rombo no orçamento, porque esse esquema de securitização, ele gera dívida pública disfarçada, uma dívida que nem é contabilizada como dívida, gente. Um escândalo. Então, olha aí, todos esses dados da conjuntura, corte de gastos sociais, aumento dos juros, sacrifícios sociais, PPPs, privatizações, risco de contra-reforma. Vocês devem ter visto até o presidente do Tribunal de Contas da União falando que é inevitável uma próxima reforma da Previdência por conta do gasto. Mas nós vamos ver aqui nessa palestra onde que está verdadeiramente o rombo das contas públicas. É urgente enfrentar o sistema da dívida. E qual é a ferramenta para enfrentar o sistema da dívida? É a auditoria. Para enfrentar, a gente tem que conhecer, não é? E a auditoria é simplesmente uma ferramenta que vai permitir conhecer, dissecar esse processo de endividamento aqui no Brasil. Pode passar a próxima, Rodrigo. Essa próxima, gente, é o famoso gráfico do orçamento federal executado. O que é executado? Pago. Isso aí foi efetivamente pago pelo governo federal no ano de 2024. Olha aí, enquanto a dívida ficou com praticamente 2 trilhões de reais, 43% dos recursos, praticamente, a saúde, 4,1%. A educação, menos de 3%. Olha lá, 2,95%. E todas as demais áreas prejudicadas. Por que tanto ataque à Previdência Social? Porque a Previdência Social é onde ainda tem um volume de recursos considerável. Ainda fica com 21% dos recursos. Por isso que entra governo, sai governo, vem um ataque à Previdência Social. A dívida leva praticamente 4 vezes mais que todo o conjunto de recursos repassado pelo governo federal a todos os estados, Distrito Federal e municípios. Olha ali embaixo, transferências obrigatórias constitucionais a estados e municípios, 11%. A dívida fica com quase 4 vezes, fica com 43%. Então, vocês estão vendo a centralidade, o privilégio do sistema da dívida? Por isso é importante debater esse tema, né? Pode passar, Rodrigo. Obrigada. A dívida, gente, ela deveria estar financiando investimentos, como fazem no Japão, como fazem na Alemanha, como fazem os países desenvolvidos. A dívida não é pecado, não. A dívida deveria ser um importantíssimo instrumento de financiamento do Estado, de financiamento de investimentos, de interesse do nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Mas não é isso que acontece no Brasil. Nós temos investigado isso há 25 anos. Aliás, um parêntese, viu? A Auditoria Cidadã comemora 25 anos esse ano, em setembro. Nós vamos fazer uma comemoração e vocês todos já estão convidados, viu? O que acontece aqui no Brasil com o endividamento público? O endividamento público aqui tem funcionado às avessas. Nós não temos uma dívida propriamente dita aqui no Brasil, não. Nós temos um sistema da dívida. Eu criei esse termo, sistema da dívida, justamente para identificar o que tipo de endividamento que nós temos aqui
em vez de ter uma dívida que traz recurso para o orçamento, dedicar, distribuir para o nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental, nós temos uma dívida que subtrai quase a metade do orçamento todo ano. O mais grave nessa dívida, gente, é que ela não tem contrapartida em investimentos públicos. Quem declarou isso foi o Tribunal de Contas da União, não foi? E provocado pela Auditoria Cidadã indiretamente, porque todo ano a gente visita senadores, deputados, entrega folheto, entrega cartilha, cobra o cumprimento da Constituição, que é a formação daquela comissão mista para fazer auditoria, não é? E lá em 2018, o senador Álvaro Dias fez um requerimento ao TCU pedindo que eles comprovassem se aquilo que a Auditoria Cidadã estava falando, não é? Tinha fundamento, porque a gente falava justamente que essa dívida não tinha contrapartida. A gente via isso pelos próprios dados. E o Tribunal de Contas confirmou. Vocês podem acessar depois a cartilha da Auditoria Cidadã, ela está disponível gratuitamente no nosso site. Eu vou mandar o link para o Rodrigo Tomazini para ele divulgar para vocês depois. Nessa cartilha, tem lá na página 13 a tela que o Tribunal de Contas apresentou ao Senado. Eu vou até mostrar a tela aqui rapidamente, que é muito importante. Ó. O que diz lá? O que o Tribunal de Contas falou lá para os senadores e senadoras? Ó, não sei se vai dar para vocês verem aqui na minha mão. No período de 2000 a 2017, que foi o período pesquisado, né? Ele apresentou esse dado lá em 2018, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos. Nenhuma, a palavra nenhuma está aqui, ó, dita pelo Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, nós não temos uma dívida que serviu para investimento, não. Nós temos uma dívida que está servindo para pagar os maiores juros do planeta, financiando o rentismo, né? E essa dívida alta, que ela cresce por conta de mecanismos, por conta de juro exorbitante, está aí justificando teto de gastos, arcabouço fiscal, contra-reformas, privatizações, né? Tem vários links aí que vocês podem acessar depois também. Pode passar, Rodrigo. Vou acelerar um pouquinho para ficar dentro do tempo. O arcabouço fiscal, que vocês pediram para discutir, ele substituiu a emenda constitucional 95, lá de 2016, a emenda constitucional do teto de gastos. Só que o arcabouço fiscal trouxe um outro teto. Com um pouquinho de flexibilidade, as despesas podem crescer no máximo 2,5% em relação às despesas do ano anterior, crescimento real, né? 2,5% mais inflação. Então, continua tendo teto. E esse teto incide somente sobre os dispêndios sociais. Saúde, educação, segurança, previdência, etc. E investimentos públicos. O gasto exorbitante do juro da dívida não tem limite, não tem teto, não tem controle nenhum. E o que está lá na exposição de motivos da Lei Complementar 200, do arcabouço fiscal? O objetivo daqueles limites era guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. Eu coloco aí entre aspas na tela, porque foi cópia do que está lá na exposição de motivos, assinado pelo governo, por esse governo. Então, gente, é muito sério isso. Não é porque não precisa, isso é uma opção política, tá? Seguir essa linha do arroxo fiscal. Passa a próxima tela para você ver, Rodrigo. Eu deixo aí para vocês, depois acessarem, um artigo que saiu no portal Outras Palavras.
A China zomba dos ajustes fiscais. Ela não faz ajuste fiscal. Acabaram de anunciar um déficit público enorme para esse ano, seguindo o déficit do ano passado, e deram um reajuste geral para a classe trabalhadora, enquanto aqui no Brasil, o que a gente tem? Teto, pacote, né, que atingiu até salário mínimo. Então, gente, não precisa disso. É uma opção. Quando que vocês acham que os governos terão força? Porque entra governo, sai governo, está submetido a isso aí. Por que vocês acham que o governo fica de joelhos? Por falta de pressão política. Tá? Nós que pagamos essa conta, não reclamamos o suficiente para gerar aquele constrangimento que vai fazer o governo pensar 2 vezes antes de enviar um pacote desse para o Congresso. Né? Então, por isso, esses convites, né, para formação, para debate, são tão importantes. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade hoje. Pode passar, Rodrigo. Aí é só o anúncio de uma entrevista longa que eu dei sobre esse pacote enviado pelo governo ao Congresso Nacional no final do ano, para vocês aprofundarem depois, tá bom? Pode passar, tem a tela aí com a tabela do que significou esse pacote. Esse pacote vai cortar no abono salarial. Antes, trabalhadores e trabalhadoras que ganham até 2 salários mínimos tinham direito a um abono de 1 salário mínimo por ano. Agora, só quem ganha até 1 salário mínimo e meio por mês. A turma toda que ganha entre 1,5 e 2 perdeu o direito ao abono, gente. Isso vai significar uma economia de 18 bilhões em 6 anos. Para quê? Para engordar o pagamento do juro. Tem perda de 42 bilhões para o Fundeb neste pacote. Tem perda para o salário mínimo, é o campeão. Vocês estão vendo a soma ali em vermelho à direita? Essa tabela é oficial, é a que consta lá do documento enviado pelo governo federal ao Congresso. Nós só fizemos a soma. O salário mínimo vai perder 110 bilhões em 6 anos. Ao todo, esse pacote aí vai economizar, entre muitas aspas, cerca de 327 bilhões em 6 anos. Vocês sabem quanto que significou o aumento dos juros pelo Banco Central de setembro para cá? Mais de 200 bilhões. Então, a gente está enxugando gelo. Não tem saída se não enfrentar o sistema da dívida. Até a classe trabalhadora mais pobre, que vive de salário mínimo, está sendo sacrificada para pagar o sistema da dívida. Tá? Pode passar, Rodrigo. Onde que, de fato, está o rombo das contas públicas? Gente, olha esse gráfico. Esse gráfico pega 24 anos, uma série que a gente está acompanhando. Ela pega 24 anos de destinação orçamentária para essas áreas selecionadas. Essa seleção é feita lá pelo próprio planejamento, tá? Pelo Ministério do Planejamento. Esse gráfico é oficial do governo, vocês podem depois checar as fontes. Educação e cultura estão juntos lá embaixo, olha, perto do zero. Saúde e saneamento também. Assistência social também. Teve só um pico ali na época da pandemia por conta das ajudas, né, que foram dadas para o povo. Vocês conseguem ver aí a linha de pessoal e encargos? Isso aí é o gasto com todo servidor público ativo, aposentado, pensionistas e encargos sociais. Olha a reta de pessoal, gente, tem caído. Olha lá a queda. Está dando para ver a queda nítida? Por quê?
esse gráfico ele está em valores atualizados pelo IPCA. E como o setor público não tem tido nem o reajuste normal pelo IPCA, quando você atualiza pelo IPCA, olha lá, em termos reais está caindo o valor, tá? A Previdência Social tem tido uma leve alta, por quê? Previdência Social é um gasto que sempre aumenta, gente. Por quê? Enquanto as pessoas estão na ativa, quem paga o salário delas? As empresas do setor privado. E quando elas se aposentam, quem paga? É o INSS. Então, é um gasto que surge, não é? Que vai aumentando à medida que as pessoas vão se aposentando, tá? Agora, acima de tudo, olhe o gasto com a dívida pública, essa linha verde lá no alto. Ultrapassando 2 trilhões já, ou chegando muito perto de 2 trilhões. Já ultrapassou, já teve ano aí que ultrapassou 2 trilhões. Olha agora. Vocês estão vendo? Aí é que está o rombo das contas públicas. E aí não tem limite, não tem teto, não tem controle, não é? Pode passar, Rodrigo. Por isso a gente luta tanto pela auditoria dessa dívida. O Banco Central segue aumentando os juros. Essa semana nós tivemos mais um aumento para 14,25%. Mudou a diretoria, agora a maioria da diretoria que está lá é indicada pelo atual governo e continua praticando a mesma política de Campos Neto. E fabricando crise. Depois vale a pena vocês darem uma lida nesses artigos aí, tá bom? Porque ao aumentar os juros, tem um impacto enorme na economia. Eu falo isso nas próprias telas, nas próximas telas. Pode falar que a taxa de juros também está no título do evento aqui, né? Veja o impacto do aumento da Selic nas contas públicas. O Rodrigo apagou a tela. Tá tudo escuro aqui. Mas se eu vou falando, o Banco Central aumentou essa semana para 14,25%. Essa daí. Enquanto aquele pacote que eu mostrei a tabela para vocês, que atinge os mais pobres, visa economizar 34 bilhões em 2025, só de setembro do ano passado para cá, o Banco Central já aumentou a taxa de juros de 10,5% para 14,25%. Isso representa mais de 200 bilhões por ano. Então, eu pergunto a vocês, o que adianta cortar 34 lá da classe trabalhadora e aumentar o gasto com juros em mais de 200? Simultaneamente. Ao mesmo tempo que uma coisa está sendo feita, quer dizer, esse pacote está sendo feito para cortar lá dos pobres, o Banco Central está aumentando o juro para engordar o lucro de banco e aprofundar o rentismo. Não adianta. Até quando nós vamos ficar com essa política? Como que a gente vai sair disso? Precisa muito conhecimento e muita mobilização social. Pode passar, Rodrigo. A desculpa do Banco Central para esse aumento de juros, gente, é controlar a inflação. E aí, ele atinge muitas pessoas, porque ninguém quer inflação. Inflação também é algo muito ruim. A questão é que mais de 70% da inflação brasileira refere-se a aumento de preços que não se reduzem quando o juro sobe. Você pode subir o juro tanto que for, que o preço da gasolina não vai cair. Vocês concordam comigo? Pode subir juro o que for, que os alimentos não vão reduzir, porque o juro aumentou. O preço dos alimentos não vai cair. Por quê? A inflação de alimentos que existe no Brasil tem origem lá nos erros de política agrícola e agrária, que destinam
todos os investimentos, praticamente todos, para o grande agronegócio voltado para a exportação, que não produz comida para o povo, não, produz commodities. Então, isso que faz com que os alimentos no Brasil tenham tantas altas, né? E se não tem uma política de investimento na agricultura familiar, na pequena agricultura, que de fato produz comida para o povo, né? Os outros preços administrados pelo próprio governo, combustíveis, tarifas bancárias, água, energia, plano de saúde, nenhum deles tem nada a ver com o juro. Subir juro não faz cair o diesel, não faz cair o preço da gasolina, não faz cair o preço do gás de cozinha, né? Nós estamos submetidos a uma especulação cambial por falta de controle de capitais. Olha, tudo erros de modelo é que nos colocam vulneráveis ao aumento da inflação. Não tem controle de capitais, os bancos fazem julgadas para ganhar bilhões nos contratos de swap que o Banco Central oferece. E aí? Vem inflação, quando o dólar sobe, eles ganham com a inflação e ganham com os contratos de swap, tudo sigiloso. Tá? E, na realidade, nós temos impacto dos próprios juros na elevação dos custos. O Brasil, gente, está praticando a maior taxa básica real do mundo, acima de 8,5%. Agora, com essa alta dessa semana, vai para mais do que isso, tá? Não saiu ainda o dado, mas vai para mais de 9%. Na zona do euro, é menos de 0,5%. Nos Estados Unidos, é menos de 1,5%. E no Japão, é 3 negativos, abaixo de 0. Por que o Brasil faz isso? Porque não tem limite de juro no Brasil. Pode passar, Rodrigo. A gente tem aí uma campanha, uma das campanhas da Auditoria Cidadã da Dívida é justamente a campanha pelo limite de juros no Brasil. A tela está escura de novo, Rodrigo. O Brasil, gente, está se tornando paraíso dos rentistas. Dessa tela aí é só link de 2 artigos para vocês acessarem depois, tá? Isso. Depois vocês acessem esses artigos. Eu chamo a atenção aí nesse do Morgan Stanley, é um grande banco norte-americano, privado, né? Ele confessa publicamente, lá no Valor Econômico, que o diferencial de juro no Brasil é vantagem nítida do real, e o investidor reconhece isso. E desse artigo aí, ele chama de uma verdadeira galinha dos ovos de ouro, tá? A dívida. Então, vocês estão vendo que nós não temos dívida no Brasil, nós temos um sistema que alimenta banqueiro nacional e internacional. Pode passar, Rodrigo. E por que isso acontece aqui? Por que a gente pratica o maior juro do planeta? Porque aqui não tem controle. Vou falar para vocês, o Banco Santander, lá na Espanha, ele cobra menos de 17% ao ano de juro no cartão de crédito. Por quê? Porque lá o limite de juro é 17%. E se passar disso, é crime. O mesmo Banco Santander aqui no Brasil cobra mais de 400%. Por quê? Porque lá ele é bonzinho e aqui ele é perverso? Não, porque lá tem controle, lá tem lei. E aqui não. Nós conseguimos emplacar esse projeto de lei, PLP 104 de 2022. É um projeto construído a partir dos movimentos sociais que participam da Auditoria Cidadã. Nós apresentamos proposta legislativa, essa proposta legislativa foi transformada em projeto de lei, está lá na Câmara.
Tem uma enquete oficial lá da Câmara, entrando nesse link, vocês podem apoiar esse projeto, porque a gente precisa urgentemente de limite de juro em lei no Brasil. Senão, a farra não tem fim e não tem limite, né? Pode passar, Rodrigo. Bom, não falta dinheiro no Brasil. Além de todo o potencial, todas as riquezas que nós temos em todos os aspectos, nós temos mantido trilhões em caixa há vários anos, vários. Esse ano passado, agora de 2024, nós finalizamos o ano com mais de 5 trilhões na gaveta, na conta única do Tesouro, no Banco Central e em reservas internacionais. Aí algumas pessoas às vezes falam, mas não pode torrar reserva. Ora, o Banco Central, ainda sob Campos Neto, nos últimos dias do Campos Neto, torrou mais de 30 bilhões de dólares por conta daquele ataque especulativo aí do mercado no fim do ano. Até a Miriam Leitão, que é totalmente de direita, falou que nenhuma daquelas justificativas do Banco Central foi comprovada. Nenhuma. E aí, como é que fica isso? Fica por isso mesmo. Não acontece nada. Porque não tem a menor regulação. E ninguém estia, ninguém reclama desse rombo, não é? Tudo isso tem o sistema da dívida por trás. Essa bolada aí está toda reservada para dar segurança aos rentistas. Tá? Pode passar, Rodrigo. Está terminando, gente. Então, gente, diante desse quadro, não falta dinheiro no Brasil. Nós somos o país da abundância. Nós temos abundância aqui de riquezas em todos os sentidos. E riqueza energética, água doce, clima favorável, terra, praia, minérios, terras raras. Nós temos simplesmente tudo aqui nesse país. E gente, né? Gente para trabalhar, gente disposta a trabalhar. Mas a gente vive num modelo de escassez. A abundância está concentrada na mão de bancos que não param de lucrar, né? Lógico, com o sistema da dívida à disposição deles, todo ano é recorde de lucro, todo ano é recorde de lucro, né? Enquanto isso, o governo fica abalado com a sua aprovação abalada e a dívida explodindo, como vocês podem ver aí na próxima tela. A dívida interna computando os títulos que o Tesouro doa para o Banco Central, porque tem que computar, tá? São títulos que geram pagamento de juros, como qualquer outro. Tem que computar. A dívida já ultrapassa 9 trilhões de reais. Uma dívida sem contrapartida alguma em investimento público, como declarou o Tribunal de Contas da União. Uma dívida que tem crescido por conta dos juros sobre juros e mecanismos sem justificativa técnica, muitas vezes, não é? Afinal, que dívida é essa? Pode passar. Se o próprio Tribunal de Contas já falou que ela não tem contrapartida, não tem servido para investimento público, então para que ela tem servido? Aí entra o trabalho da auditoria cidadã. A gente tem se dedicado a investigar. Ainda não apareceu a tela não, viu, Rodrigo? Eu estou falando... Aí, agora apareceu. Essa dívida tem servido para pagar os seus próprios juros, porque o Tesouro, quando todo esse sacrifício social do arcabouço, dos cortes, das contrarreformas, das privatizações, quando toda essa bolada não é suficiente para pagar o juro, o que o governo faz? Emite mais título, aumenta a dívida.
vende esses títulos e, com dinheiro, paga juro. E o que acontece quando ele vende mais título para pagar juro? A dívida aumenta. Então, tem sido uma dívida para pagar juro. Tem sido um veículo de transferência para banco. A dívida tem sido justificativa para contrarreformas, para privatizações, para teto de gasto, para arcabouço. E todo ano consome a maior fatia do orçamento. Por isso que nós nos dedicamos a investigar que dívida é essa. Porque essa dívida, gente, ela tem sido a grande pedra no meio do caminho do nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A gente tem tudo para que todo brasileiro, toda brasileira tenha uma vida altamente digna. Mas vejam como está vivendo o nosso povo. Olha a violência em várias áreas, em várias cidades grandes, Rio de Janeiro, por exemplo, por ausência de Estado, por falta de investimento. É gravíssimo. Então, a Auditoria Cidadã tem feito tudo, inclusive curso à distância, a primeira turma já começou, em breve a gente vai lançar outra, com muita satisfação, nós temos mais de 100 pessoas fazendo, dessas 100, quase 30 fazendo totalmente de graça, um outro contingente grande fazendo com descontos de estudante, descontos de apoiadores, tá? Porque o nosso objetivo não é lucrar, é simplesmente ter condições de continuar produzindo material e manter a nossa secretaria, né? Então, vocês fiquem atentos, em breve vamos lançar uma outra turma do curso, tá? Pode passar, agora é a última. Diante disso, gente, que eu falei até aqui, o que nós vamos fazer? Porque a conjuntura, como eu mostrei, ela escancara o privilégio do sistema da dívida. A dívida está por trás de todo esse sacrifício social que a gente está assistindo no Brasil. Nós precisamos de quê? Precisamos de mais direitos sociais para o nosso povo, precisamos de mais investimentos em nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental e na estrutura de Estado. E precisamos interromper esses mecanismos que geram dívidas sem contrapartida. Diante disso, o que nós podemos fazer? Articular a sociedade para fazer auditoria com participação social, com todos vocês que estão aqui hoje, né? Empoderar o nosso povo, empoderar a classe trabalhadora para isso. Garantir limite de juros em lei. Vetar o esquema fraudulento de securitização. É uma vergonha, gente. Agora faz parte da legislação brasileira esse esquema. E para isso, gente, nós precisamos de muita mobilização, atuação na frente parlamentar, que é a coordenadora, né, a deputada Fernanda Melchiona. A gente já está planejando eventos para esse ano. E a campanha nacional por direitos sociais também tem sido um grande veículo de fortalecimento da classe trabalhadora, de denúncia dos privilégios do sistema da dívida. E o curso da CD, né? É o que a gente pode fazer, é nos formar para ter uma mobilização consciente e uma atuação cada vez mais efetiva para enfrentar esse esquema. Agradeço, viu? Aguardo vocês nas nossas redes sociais. A auditoria está aí em todas as redes sociais. Eu espero que vocês continuem nos seguindo, né? Muitos aqui já nos seguem. E fico à disposição aqui para ouvi-los, se tiverem alguma pergunta ainda. Muito grata, gente. Muito obrigado, Maria Lúcia. Olha só o que a Maria Lúcia disse no final, gente. A Auditoria Cidadã produz cartilhas, produz material, produz conteúdo em redes sociais. Procura lá, Instagram, segue eles, tá? Tem o site, tem também os cursos. Então, é muito importante, como a gente está conversando aqui, quem puder, qualquer valor, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser R$50. Vou pôr no nosso chat de conversa aqui, tá? É o CNPJ da Auditoria Cidadã para vocês contribuírem,
tá? E você que está aí no YouTube, assistindo agora pelo YouTube, também no primeiro comentário tem aí, e também o QR Code que está aparecendo na sua tela do YouTube, para que você possa contribuir. Vamos para o debate, gente. Vamos abrir aqui já tem Milton Temer. Vamos abrir aqui, já tem inscrições. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mãozinha, tá? Vamos começar aqui com a primeira inscrição, então. Milton Temer, seja bem-vindo, camarada Milton Temer. E depois Edmilson Modesto já se prepara, e depois Cláudio Timóteo. Vai lá, Milton Temer. Acho que o microfone está... Antes de tudo, Tomazini, deixa eu parabenizar essa iniciativa, porque Maria Lúcia Fattorelli é um monumento nas lutas populares desse país e, enfim, é alguém que a forma e o tempo que vem se dedicando a essa luta, a explicação detalhada, científica, organizada da auditoria da dívida, enfim, é um serviço que ela presta ao conjunto da esquerda absolutamente admirável. Então, a gente tem que saudá-la. E, Maria Lúcia, eu queria só fazer uma observação, mais nada. Diante desse balanço todo que você nos faz, concretamente, eu estaria errado em dizer que o governo não erra, e sim que, desde o primeiro mandato Lula, a opção política pelo neoliberalismo, a continuidade do modelo implantado na década de 90 pelo mandarinato FHC, não foi tocado em nada pela essência do lulopragmatismo. Ou seja, uma opção consciente partindo da concepção política de governar para todos, que é uma concepção falaciosa, numa sociedade de classes, ninguém governa para todos, você evidentemente tem que lutar contra privilegiados para poder atender às necessidades e demandas da maioria, e evidentemente, mas corre assim, dentro de uma esquerda, digamos assim, uma esquerda moderada, que está recuando, que se assusta um pouco com a diminuição da classe trabalhadora no chão da fábrica, como se isso terminasse com a luta de classes, terminasse com a diferença entre oprimidos e opressores. Objetivamente, existe essa tendência a dizer, errou, pode corrigir. Eu, particularmente, entendo que é papel de partidos de esquerda anticapitalistas marcarem o governo e tensionarem, denunciando não como erro, mas denunciando como opção política pró-grande capital das medidas que o governo tem que tomar. Muito obrigado, Milton Temer, sempre certeiro, opção política, sim, né? Não é erro. Edmilson, já passo para você. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E, Milton Temer, já me sinto contemplado, em parte, pela sua fala. Maria Lúcia, eu estou acompanhando você desde 2000, quando eu entrei na faculdade da UEM. E desde então, eu vejo esse imbróglio da dívida pública no Brasil só crescendo. Você citou na sua fala alguns exemplos de países que têm um método diferente de tratar com a dívida, e não com o sistema da dívida, né? Com a dívida. O Japão, por exemplo, dívida negativa. O que a gente pode fazer nesse sentido para reverter isso e cobrar que sejamos diferentes para poder realmente pagar essa dívida? Ou melhor, essa dívida já foi paga, do meu ponto de vista, e acho que também do seu ponto de vista, para a gente fazer uma coisa diferente, do ponto de vista prático. O que a gente pode fazer? É a minha pergunta sucinta, e já deixar o meu carinho que eu tenho imenso por você e também ao Milton Temer. Um abraço a todos. Valeu, Edmilson. Vou passar para o Timóteo e depois Giovanni, aí a gente vai para a Maria Lúcia, para abrir depois para uma outra rodada. Vai lá, Timóteo. Bom, aqui fica a minha indignação com esse governo, né? Na década de 80, a gente já discutia a questão das dívidas, e tanto a dívida externa como a dívida interna, e infelizmente teve vários governos do próprio Lula, da Dilma,
e esse atual, até hoje não se mexeu nessa questão, né? A gente vê o problema da moradia, o problema da saúde pública, problemas sociais cada vez piorando no nosso país, e vê milhões sendo distribuídos, entregues de graça, só para pagamentos de juros da dívida. Eu queria uma pergunta que vai direcionada: quanto paga a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, de juros das suas dívidas, né? Quanto que é cobrado deles e quanto que é cobrado do Brasil, né? Porque esses empréstimos são milionários, né? São recursos que são dados do país para pagar juros que a gente nunca vê nada em troca, nada vem para aqueles que mais precisam. E a gente vê o governo federal tirando daqueles que mais precisam para pagar juros da dívida, né? Acabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, para não permitir aumento do servidor, quer dizer, ataque de tudo quanto é lado, né? A gente só toma porrada, e não vê, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Daí nos colocam na parede, falar, vamos votar no Lula para combater o fascismo, o antifascismo, combater a extrema-direita, né? Até quando nós vamos ficar submissos a essa política? Até quando a esquerda vai ficar submissa a essa política de aceitar essa política neoliberal da forma que está sendo colocada no nosso país, né? Eu, sinceridade, fico indignado de ver essa realidade, ver cada vez mais a classe trabalhadora ser pisoteada, ver a questão, o pessoal trabalhando no 6x1, que nem escravo, eles falam, coloca para os sindicatos discutir com a categoria, sabendo que a maioria dos sindicatos são pelegos, né? Isso quer dizer o seguinte: a chibata vai continuar comendo, vai continuar mantendo um sistema de escravidão, né? A gente engorda quem leva vantagem nesse processo. Será que para setores da Europa comer um pouco melhor, nós temos que ser escravizados aqui na América Latina? Fica essa pergunta: até quando vamos se continuar nessa política de semi-escravidão? Obrigado, Cláudio Timóteo. Eu vou passar agora para o Giovanni, depois eu volto para a Maria Lúcia e aí a gente começa uma nova rodada a partir da Raquel, tá bom, gente? Vai lá, Giovanni, vai que é sua. Ativa o microfone, Giovanni. Queria começar agradecendo aí o Rodrigo, a Berna e tantos outros que têm mobilizado para que a gente possa participar desses encontros. Pela primeira vez, nós demos uma mobilizadazinha aqui no Maranhão, estamos com gente de Santa Luzia, de Bacabal, de Igarapé do Meio, gente de Passo do Lumiar, de Ninas Rodrigues e de Miranda hoje, aqui nesse momento, participando aqui pelo Maranhão. E, assim, quero parabenizar a professora por a maneira clara e objetiva que explica, e eu gostaria de perguntá-la, de onde surge o início da dívida, os primeiros pacotes ali do que tem que ser pago, de como surge, porque depois a gente vê que o sistema dos juros, sobre juro, aumenta a dívida, quando emite título, aumenta a dívida, mas como surgem essas dívidas, né, tanto a interna quanto a externa? Então, é uma pergunta que eu deixo. A outra pergunta é, se a gente fizesse como esse outro país aí que cria uma lei que não pode passar os juros dos 17%, enquanto no Brasil chega a 400%. Se fizesse isso, não iria o país ser acusado de caloteiro e ser desvalorizado a moeda do país? Quando ela faz essa comparação da China lá, que não se importa com determinada situação que o Brasil aceita a chantagem. Não acontece nada com a China, e se o Brasil adotasse a mesma medida, aconteceria alguma coisa com o Brasil? Sei lá, são tantos questionamentos, né, por a falta de um aprofundamento do tema, que a gente poderia fazer essa pergunta, mas eu fico por aqui. Valeu, Giovanni, ótimas perguntas aí. Eu vou passar para a Maria Lúcia. Tá, Maria Lúcia? Depois, Raquel e Francisco já entram no próximo bloco. Muito bom, muito grata, gente, pelas perguntas, pelo reconhecimento ao nosso trabalho, viu, querido Milton Temer, Edemilson, Cláudio e Giovanni. Bom, acho que eu vou começar do começo aqui com a pergunta do
do Giovanni, que pergunta de onde surgiu essa dívida, para eu pegar o fio da meada da história. Acho que vai ajudar a responder todo mundo. A dívida, Giovanni, tem ciclos, tá? Ela nasce aqui no Brasil quando o Brasil declarou a independência de Portugal. Declaramos a independência, e Portugal tinha uma dívida que ele tinha contraído junto à Inglaterra. Ele falou, bom, agora essa dívida é do Brasil. Mas ele só repassou a dívida para nós. O dinheiro não. O dinheiro nunca chegou aqui. Então, a nossa primeira dívida, como nação independente, entre aspas, já foi uma dívida sem contrapartida, já foi dentro do que eu chamo de sistema da dívida. Tá? O Brasil nasceu ali após aquele processo de independência, que teve vários problemas históricos na época, já tendo que entregar riquezas para pagar essa dívida que a gente não tinha contraído. Aí vieram vários ciclos. É importante ressaltar a atitude de Getúlio Vargas, em 1931, que na época de Getúlio era o próprio presidente da República que autorizava as remessas ao exterior. E Getúlio Vargas questionou: o que é isso que eu estou autorizando? E determinou que o ministro da Fazenda dele, Oswaldo Aranha, levantasse os contratos. Ele determinou uma auditoria, porque a auditoria é isso, é investigar o documento-fonte. O que apurou aquela auditoria? O estoque da dívida não estava fundamentado em mais de 60%, apenas cerca de 40% da dívida tinha contrato. Mais de 60% nem contrato tinha. Talvez o Milton Temer e outras pessoas do Rio de Janeiro tenham conhecido o historiador João Luiz do Boc Pinot, um grande jurista. Ele conta que lá na época de Getúlio, quando aconteceu isso, chegaram a perguntar para os banqueiros, porque o controle da contabilidade da dívida era todo feito no exterior. Perguntaram, mas escuta, vocês estão cobrando coisas aqui que nem tem contrato. Como que vocês estão cobrando isso? Sabe o que eles falaram? A gente cobra, vocês pagam. Simples assim. Então, com aquela atitude, Getúlio Vargas conseguiu reduzir o volume da dívida, o volume de pagamentos, e não por acaso no governo dele, com todas as contradições, nós tivemos aí um avanço socioeconômico impressionante. As leis sociais, o surgimento da CLT, da Previdência, vários direitos trabalhistas, inclusive para as mulheres, vieram ali a partir do governo de Getúlio. A criação de empresas importantes, estatais importantes, não é? Então, ali ele equacionou muito a questão da dívida. O ciclo atual da dívida, ele começa justamente com a ditadura militar e a criação do Banco Central. É esse modelo neoliberal que coloca as decisões de política econômica e de política monetária nas mãos do Banco Central. E com forte influência dos bancos, do mercado financeiro e depois do FMI. Né? O ciclo começa ali. Ele começa com investimentos que alguns chamam de milagre, né? Entre muitas aspas, não tem milagre nenhum. Foram feitos alguns investimentos lá na origem, financiados por dívida externa. Porém, logo no início, em 1967, o Banco Central autorizou todo e qualquer banco que atuasse no Brasil, inclusive bancos estrangeiros e empresas, a pegarem empréstimo à vontade no exterior. Dívida privada, tá? Dívida externa privada. Os bancos pegando dinheiro lá fora, empresas pegando dinheiro lá fora. Sem controle, sem limite. Na época que eu assessorei a CPI da dívida, nós pedimos o levantamento dos dados, porque a dívida cresceu 32 vezes no período da ditadura, ela saiu de 3 para mais de 80 bilhões.
durante os anos de ditadura. E os contratos que comprovam o crescimento daquela dívida não justificam nem 20%. Se lá em Getúlio não era nem 40%, agora na ditadura, nem 20%. Mais de 80% do crescimento da dívida externa não tem explicação, não tem documento. Eram dívidas privadas que foram transformadas depois da década de 80, foram transformadas em dívida pública. Foi feito um acordo por exigência do FMI, em 83, o Banco Central se tornou devedor de dívidas públicas e privadas. Ele confessou isso na CPI. E aí nós perguntamos, mas qual o valor da dívida privada que nós estamos pagando? Ele falou que não tinha como dizer quanto. Admitiu que tinha dívida privada, mas não tinha como. Você está vendo por que precisa de auditoria? A gente está pagando dívidas privadas. E depois, aqueles acordos feitos pelo Banco Central entraram em risco de prescrição. O que é uma dívida prescrita, Giovanni? Uma dívida prescrita é uma dívida morta. Isso foi ignorado. E veio outra transformação. Lá em Luxemburgo, paraíso fiscal, transformou aquela dívida toda que o Banco Central assumiu, que era dívida externa, é importante frisar aqui, que era dívida externa junto a bancos privados internacionais. Era a maior parte da dívida externa, era junto a bancos privados internacionais. E o FMI sempre atuou em defesa desses bancos internacionais. Tá? Então, ao transformar em títulos lá em Luxemburgo, o que fizeram? Passaram um pano naquelas irregularidades, passaram um pano naquele risco de prescrição, fizeram uma tentativa de regularizar aquela dívida, mas isso é fraude. Ninguém nunca questionou isso. O que aconteceu com aqueles títulos podres, resultantes da transformação de dívida prescrita em novos títulos? Eles foram transformados em dívida interna, grande parte. Está vendo como é que nasceu a dívida interna? Transformando dívida externa podre, privada, suspeita de prescrição, em dívida interna. Por isso que eu falo que a história brasileira pode ser reescrita a partir de uma auditoria profunda. Tá? Outra parte desses títulos foi usada para comprar nossas empresas privatizadas ali no início da década de 90 por Fernando Henrique. Então, a gente perdeu o patrimônio e não recebeu nada. Por isso é que privatizamos, e a dívida continuou explodindo. E aí, quando transformaram em dívida interna, lá na década de 90, né, foi justamente coincidindo com o Plano Real, que aplicava juros de cerca de 50% ao ano. Então, você está vendo, é uma fraude atrás da outra. Você pega a dívida privada, transforma em pública. Maria Lúcia, está o Fernando Haddad agora aqui na CNN, dizendo que o Banco Central não pode dar cavalo de pau na dívida. Tem que, nos juros, ou seja, os rentistas não podem ser incomodados. Aí, tá vendo? Quer dizer, pode dar cavalo de pau no salário mínimo, né? Mudou a regra. Olha, se a regra do pacotão do Haddad estivesse em vigor desde 94, desde o início do Plano Real, o salário mínimo em 2014 não seria 1.412, seria 1.095. 320 e tantos reais a menos. Entendeu? Então, é isso. Bom, Giovanni, deu para entender? A gente vem de uma sequência, por isso que a auditoria que a gente quer é uma auditoria integral, uma auditoria histórica, não é uma auditoria assim de viseira, que vai simplesmente olhar número. Ah, entrou aqui, entrou ali, tudo bem. Não.
A gente tem que olhar o processo, analisar as consequências, né, de forma integral. Então, esse é o surgimento da dívida. A partir daí, o que você falou, é juro sobre juro, é mecanismo de bolsa banqueiro, não é? E aí eu já vou direto para o que o Milton Temer colocou com muita propriedade. Não é erro, é opção. É o que ele acabou de confessar agora na mídia. É uma opção. A China mostra isso. A China debocha do ajuste fiscal. E o Brasil ajoelha para o ajuste fiscal. O que nós temos pior do que a China? Lá, de fato, é um governo autoritário. Mas olha o desenvolvimento socioeconômico que está acontecendo lá. Tem muita contradição, mas olha onde eles estavam há 30 anos atrás e onde eles estão hoje. E olha onde o Brasil estava há 30 anos atrás e olha onde estamos hoje. A decadência. Né? O que aconteceria se o Brasil fizesse a mesma coisa que a China? O que aconteceria? Na nossa opinião, aconteceria o que aconteceu no Equador, quando o Equador resolveu fazer auditoria e apurou todas essas fraudes. O presidente tomou a si 30% de corresponsabilidade pelas fraudes, falou, olha, eu pago 30% desses títulos. Quem quiser, entrega. Quem não quiser, entra na justiça que eu vou me defender com esse relatório de auditoria aqui, que fala que eu já paguei tudo, eu tenho direito de receber. Quem quer, sem discutir, vem cá e recebe 30%. Giovanni, ninguém chamou o Equador de caloteiro. Os bancos foram lá, concordaram, assinaram, aceitaram os 30% caladinhos e assinaram que nunca entrariam na justiça contra o Equador. Então, é uma questão de autorrespeito, de respeito à soberania, de respeito à Constituição do país e, principalmente, respeito ao povo. Porque o povo brasileiro não está sendo respeitado. Vem um pacote que afeta até o salário mínimo. E o Banco Central fazendo essa farra, dando uma desculpa falsa. Alguém colocou no chat aqui o que o Haddad falou lá? O Haddad não, né? O jornal, que tem que conter inflação. A nossa inflação é de alimentos e de combustíveis, energia. Nada disso se reduz quando o juro aumenta. Atrair investidor estrangeiro, para quê? Para especular aqui? Porque o investidor estrangeiro que vem aqui para depois mandar o lucro todo lá para fora, ou vem na mineração para arrebentar com o meio ambiente. Não é? Aqui não tem controle de capitais. Que estabilizar a economia, o que vai estabilizar a economia, gente, é dinheiro na mão do povo. É não ter gente passando fome, é não ter gente morando na rua, é não ter ninguém desempregado ou explorado com salário aviltante. Isso é que vai estabilizar a economia. E nós podemos fazer isso. Não faz por opção, por escolha dos governantes. Desde o início, o Lula já falou que ele não era um cara de rompimento, né, Milton? Desde o início, ele falou que ele era a pessoa da conciliação, né? E essa história do cavalo de pau, ele está falando desde 2003, quando a gente chegou cobrando auditoria, né? Porque estava lá em 2002. Eu guardo o livrinho, eu acho que até tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Tá vendo? Lula 2002. Vou ler aqui, ó. A proposta 51. Tem uma cachaça que chama Uma Boa Ideia, que é 51, né? Olha só. Em relação à dívida externa, será necessário denunciar do ponto de vista político e jurídico o acordo do FMI e vai por aí afora. O Brasil deve assumir posição ativa nas questões de dívida, articulando aliados no processo de auditoria.
tá? Tá aqui, ó. No programa do PT de 2002. Tá aqui, ó. Publicado. Lula, 2002. Aí nós fomos cobrar. Ele falou do cavalo de pau, Milton Temer. Falou que não podia dar cavalo de pau. Não é dar cavalo de pau. Ele podia ter falado, eu estou chegando aqui agora, quero ver que dívida é essa. Tinha inúmeros discursos falando da herança maldita que o FHC estava deixando. Então, assim, colocaram o Palocci lá, né, que arrochou o ajuste fiscal. O próprio Lula declara que nunca os bancos ganharam tanto como no governo dele. Então, é isso, gente, sem ilusão, tá? Sem ilusão. E qual é o nosso papel diante disso? O que fazer para reverter? Foi o que o Edemilson colocou. Né, Edemilson? O que fazer para reverter? Alguém ainda acredita que possa existir Salvador da Pátria? Que vai chegar lá um mágico e vai, pá, a partir de agora tudo diferente? Não existe isso, gente. Se o povo aceita, vai continuar esse modelo, seja lá quem chegar lá, tá? Nós precisamos construir uma mobilização social consciente. E quem acha que reclamar do governo é atacar o governo, o Cláudio chegou a falar disso aqui, tentam nos encurralar, né, Cláudio? Falar que quem está lutando está querendo julgar o governo de volta na mão dos fascistas. É o contrário, gente. Quem exige uma posição correta do governo, porque a gente sabe que a gente não está pedindo nenhuma loucura. Loucura é o que eles estão fazendo, destruindo a economia do país, julgando o povo numa situação de barbárie. Como já tem barbárie em vários focos aqui no Brasil, né? Nós sabemos que o que a gente está pedindo é o correto. Não é nenhuma aberração, tá? Isso ajuda o governo, não atrapalha, ajuda. A questão é assim, o governo está aqui. O mercado fica, né, pressionando para o governo ceder. Se a gente não pressiona de cá, para o governo ficar em pé, firme e atender às necessidades sociais, o mercado faz isso. Se o povo não luta, se as centrais sindicais não lutam, se não tem mobilização, se fica tudo à vontade, o mercado está pressionando aqui, faz simplesmente isso e passa por cima, como está passando, tá? Como está se apoderando do Estado brasileiro. O mercado financeiro é que manda. Nós temos aí um poder político de fachada. Quem manda é o mercado. Entendeu? Então, o Edmilson falou também, né, que desde 2000 ele acompanha, a dívida só cresce e países usam métodos diferentes. Ele deu o exemplo do Japão. Edmilson, no Japão, o juro é negativo. A dívida do Japão é gigante, é de mais de 200% do PIB. E lá, as empresas, as pessoas colocam o que sobra do seu dinheiro em título da dívida do país. Por quê? Tem transparência, a dívida é aplicada em investimento socioeconômico. Não é essa farra daqui, não. Haja vista que olha para o Japão. O que é o Japão, gente? Uma ilha perdida lá no meio do oceano, com todas as intempéries climáticas conhecidas, é ou não é? E olha o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento socioeconômico. Lá não tem mendigo, lá não tem analfabeto. Lá não tem gente passando fome no Japão. Por quê? Eles investem. Entendeu? E se o FMI tenta interferir no Japão e na China, ninguém deixa.
E aqui, olha, quando eu trabalhava na Receita, eu via, o FMI tinha a melhor sala. Não era uma sala, era quase meio andar. Ficava lá o tempo todo no Ministério da Fazenda. Podem pedir o que quiserem. Enquanto nós, da Auditoria Cidadã, lutamos, às vezes, para ter acesso à informação, vários requerimentos nossos não são atendidos. Nós fizemos um requerimento de informação uma vez para ver qual foi a motivação para o Campos Neto torrar 60 bilhões de dólares em reservas, em intervenções que ele fez no mercado. Não responderam quais eram as justificativas. Passando por cima da Constituição, está lá artigo 37, tem que justificar todo ato público. Ninguém respondeu. Fizemos todos os recursos previstos na Lei de Acesso à Informação, não responderam. Por quê? Porque entregou aquela bolada para atender a demanda do mercado. Agora, nós não temos acesso à informação. O FMI fica lá, quando fala assim, eu preciso de tal levantamento. Gente, para tudo e vão lá, todo mundo corre para atender. Por que fazemos isso? Por opção. Por escolha. Não precisava. Não precisava. E não deveria. Não deveria. Tá? Porque isso está escravizando o nosso povo. Concordo também e aí o que fazer para reverter, Denilson? De novo, né? Mobilizar o povo. Conscientizar, não ter outra saída. Eu só acredito na saída coletiva. De baixo para cima. Da classe trabalhadora consciente para cima. Como foram as outras vitórias grandes? Como é que a gente venceu a escravidão, minha gente? Me conta. Como? Como que as mulheres conquistaram direitos? Deixaram de ser seres inferiores que sequer podiam votar. Como? Nunca foi uma dádiva. Nunca. Sempre foi luta social. Muita luta consciente, muita mobilização coletiva. Tá? É nisso que a gente acredita. Aqui, de fato, Cláudio, a dívida não tem nada em troca, está tirando dos que mais precisam, é arcabouço, é pacote. Quem leva vantagem com essa dívida é só o setor financeiro. É o único que lucra. Até as grandes indústrias, tá, que já foram altamente beneficiadas com esse modelo, estão aí gritando contra a alta de juros. Vocês estão vendo? É verdade que eles ganham com rentismo também. Mas eles já têm uma capacidade instalada tão grande que eles também têm muito prejuízo com juro alto. Tá? Então, até uma elite industrial está perdendo com esse modelo. Tá? E eu concordo com você quando tentam nos encurralar aí, que tem que concordar com isso porque é melhor esse governo do que o fascismo. Claro que é melhor esse governo do que o fascismo. Mas não é por isso que a gente vai concordar com essas aberrações financeiras. Não é? A gente tem que botar o dedo nessa ferida e exigir, não é? Exigir a auditoria dessa dívida, de secar esse processo, que esse sistema da dívida está por trás de tudo isso. Né? E não por acaso, Cláudio, que a Auditoria Cidadã vem sendo atacada, inclusive por pessoas que se dizem de esquerda, mas são financiadas lá pela Fundação Ford, são financiadas por gente do mercado financeiro. Então, a coisa vai, as máscaras vão caindo, né? E quando a gente fica aqui, né, lá o Rodrigo Tomazini nos ajudando, vai lá, gente, pode doar R$5 que tá, ó, beleza. Você vai lá em quem está nos atacando, recebem lá 500 mil, 1 milhão de financiamento de projeto. Que projeto? Pode discutir tudo, menos dívida, a não ser que seja para atacar quem discute. Entendeu? Aí fica fácil, né? Mas vamos que vamos. Deixa eu ver o que está faltando. Eu acho que eu abordei tudo.
Se tiver ficado alguma coisa, beleza, é isso. rodada, vocês falam. Vamos lá, isso aí. Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, a Auditoria Cidadã não é financiada por essas grandes empresas. Por isso, de novo, gente, vou pôr mais uma vez os comentários ali, tá? A contribuição é muito importante. Você que está assistindo no YouTube a gravação, esse QR Code para contribuir com a Auditoria Cidadã da Dívida, tá? E também no primeiro comentário tem ali a chave Pix, tá? E vamos fazer muita luta, vamos voltar para as ruas, que lá é o nosso lugar, vamos voltar para as bases, para as categorias, né? E conversar, porque essa pauta tem que voltar, a Auditoria da Dívida, né? Tem que voltar, os candidatos têm que falar nela, tem que colocar no debate do dia a dia. E, infelizmente, né, é uma opção política. Enquanto Lula continua aumentando juros, Haddad, de joelhos, o mercado fala que só 3% confia nele e 70% confia no Tarcísio, né? Uma contradição gigantesca. Tinha que fazer igual, por exemplo, houve no México esses dias, né? Uma Assembleia Popular, chamar o povo, falar de 10 em 10 dias, nós vamos enfrentar, porque o povo mobilizado, com certeza, dá sustentação para dar esse cavalo de pau necessário que ele não quer, então o povo vai para as ruas assim também. Pessoal, vamos fazer mais uma rodada para aí depois a Maria Lúcia se despedir também, porque nós combinamos até as 10, tá? Tem bastante gente inscrita. Eu vou ler alguns comentários aqui que eu acho que é importante também a gente ler o comentário do pessoal que tá participando via chat aqui com a gente, tá, gente? Vamos lá, primeiro... não aparece o nome, name not available, é isso mesmo, só enche o bolso de banqueiros. A Márcia Tavares, ao contrário, o agronegócio causa danos ambientais, avança sobre terras indígenas e causa violência e mortes. É isso mesmo. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Perguntou aqui qual que é o número do PL, aquele PL que você falou para votar, Maria Lúcia, para a gente, da questão do limite da taxa de juros. A Fátima Alencar, é como pegar empréstimos para pagar empréstimos. Né? Vamos lá, o Mário Azeredo, camaradas, não, aqui ele só deu um recado, né? A Neiva, enquanto aguardávamos o início, vi no Jornal Nacional um economista da FGV dizer que os juros altos são necessários para, 1, conter a inflação, 2, atrair investidores estrangeiros, 3, estabilizar a economia. Nada justifica esses juros. Maria Lúcia, nos confirma isso. Não há crise econômica no Brasil. A crise é social, consequência desses saques ao Orçamento Nacional dos Estados. Uma tremenda agiotagem, né? Não consegui ouvir o Haddad, são muito cara de pau. Constantino Lagoa, sem mobilização social, a mudança não virá. Tá? Vamos mais um pouquinho aqui. A Glória, é verdade que o governo brasileiro, pós-guerra, zerou a dívida externa, e o governo Lula, no primeiro governo, também zerou a dívida externa. A Glória, pode dar cavalo de pau no salário mínimo, pode jogar a conta para os trabalhadores, mas não pode deixar que os banqueiros reduzam seus lucros. Osmar Negreiros, auditoria da dívida já. A Berna Menezes, 90%, no Brasil, 90% da população vive com até R$ 3.600. Destes, 40% vive com, no máximo, R$ 527, dados do IBGE. Osmar Negreiros, para o Brasil Independente, Glauber Presidente. O Mário, excelente informação sobre a economia com Maria Lúcia Fatorelli. Bela Dona, nossa, que sonho, Glauber Presidente, Sâmia primeira-dama. Se bem que Sâmia tem gabarito para presidente também. Glória, acham que o Lula e Haddad têm condições de dizer não aos banqueiros, sendo um governo de coalizão e não propriamente um governo do PT? E a Bela Dona, que subserviência ridícula ao FMI. Isso aí, gente. Obrigado pelos comentários. Vamos passar aqui agora para o pessoal que ergueu a mãozinha, fazer suas falas, suas perguntas e para a gente passar para a última rodada aí com a Maria Lúcia. Vamos fazer bem rapidinho, então já se preparem todo mundo, tá, gente? Vai lá, então, Francisco. Boa noite a todos. É só fazer aqui uma rápida apresentação. Me chamo Francisco, conhecido como Negão da Vila Nazaré, da cidade de Miranda do Norte, Maranhão. Faço parte do PSOL, pela Alternativa Popular, a nível nacional e estadual. Nós temos o Grupo Unidos Somos Fortes na cidade de Miranda do Norte, estamos
apto e pronto para defender o pessoal, tanto no nível estadual como nacional e municipal. E quero agradecer ao nosso companheiro Giovanni Lima pelo convite. Foi uma reunião aí, um debate bem produtivo mesmo. E a gente está aqui para somar junto aos companheiros. Muito obrigado, Francisco. Vai lá, Zacarias, aqui é sua. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professora Maria. Parabéns para vocês aí. Excelente iniciativa, viu, Rodrigo? Muito, muito louvável essa apresentação de vocês aí, muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão da dívida, né? Pelo que eu estou entendendo, professora, eu vejo que a dívida é questão de uma indústria que existe no Brasil, desde muito tempo, pelo jeito, né? Eu vejo hoje, por exemplo, uma empresa como a Petrobras também, ela deve, não consigo entender por que a Petrobras consegue se endividar, tendo em vista que tem, por exemplo, esse ano, lucro assim de mais de 30 bilhões, o ano passado, mais de 100 bilhões, né? E trabalha com petróleo lá no pré-sal e tudo mais. E acredito até que deva ter também na área da Petrobras essa indústria, que está movendo a companhia e outras mais, assim como no Brasil. A senhora teria alguma explicação sobre os reais motivos dessas dívidas da Petrobras e do Brasil, o porquê que realmente isso acontece? Maria Odete dos Santos. Oi. Tá aí, Maria Odete? Vai lá, Maria Odete. Eu não estava preparada para falar agora, quero parabenizar e sugerir que deixe depois nos grupos também, Rodrigo, os links para acesso e também para a gente contribuir, fazer a contribuição financeira, que é muito importante. Eu acho que, primeiro, o governo Lula não está nessa discussão. Certo? Não está nessa discussão porque não existe nenhuma expectativa, vide o passado, o primeiro e o segundo governo, inclusive, de que haja, por parte do governo Lula e da opção no voto do Lula, que é o voto que eu fiz, por exemplo, de que ele fizesse um rompimento com a atual ordem econômica. Então, não está em discussão o governo Lula. Está em discussão outro governo? Também não, por enquanto não. O que está em discussão é nós irmos para a rua. E para nós, eu sou aposentada, é até difícil dizer isso, mas aonde tivermos um espaço de discussão, temos que colocar essa questão da dívida, assim como nós temos que colocar a questão da atual economia mundial, certo? Continuamos em crise, estamos em crise profunda, a economia mundial está em crise e o arroxo ele fica cada vez mais intenso na medida que o capital não consegue crescer seu lucro pelos moldes tradicionais. Ou seja, a financiarização da economia é uma forma muito tranquila, certo? E eu perguntaria para vocês, quem aqui, se botasse uma mega-sena no bolso, não iria aplicar no capital financeiro? Ia trabalhar construindo uma fábrica, construindo alguma atividade produtiva? Acho que não, certo? E quem está bebendo desse dinheiro está muito ávido para beber mais. E uma ruptura por parte do governo não está em perspectiva. O que está em perspectiva é se manter o atual governo com as condições herdadas e a manutenção de quê? A manutenção da atual ordem com a qual nós somos contra. E se nós somos contra, só temos uma opção, que é fazer todas essas discussões nos espaços onde nós possamos agregar. E o ideal seríamos ir para a rua, todos,
e dizer não, chega, basta. Esse seria o ideal. E esse tem que ser o nosso objetivo. Quer dizer, não é conversar para conversar apenas, certo? É começar a se organizar para ter atividade de massa que, de fato, seja politizada e que esteja em condições de frear o apetite expansionista do capital. E denunciar, para que as pessoas estejam conscientes do que nós estamos vivendo. Né? Eu sou servidora pública, não tenho reajuste, sou aposentada, também não tenho reajuste. Ou seja, mas meu reajuste não é o importante é pagar os juros da dívida direitinho, certo? E ter o capital financeiro se engordando cada vez mais. Então, eu acho que nós tiramos aqui, agradecendo a iniciativa do Rodrigo e falando do nosso compromisso que temos que ter, eu acho que pode ser qualquer quantia de depositar para que a gente possa manter essa atividade, porque eu sei que qualquer coisa custa dinheiro ser feito. E nós temos que contribuir, porque é contribuir para melhorar a nossa vida. E melhorar a nossa vida só tem como perspectiva romper com o atual estado de coisas. Vamos romper de vez e fazer uma revolução? Eu, com a minha idade, não tenho mais ilusão, mas dá para a gente avançar, certo? Não se aglutinar em opções de candidatura, porque olha o Congresso, o que é. Poxa, esse Congresso é assim, sabe, é o pior Congresso que a gente já teve. E a gente elegeu esse Congresso junto com a eleição do Lula. Por quê? Porque a gente tinha que combater o fascismo que estava na nossa porta. Foi por isso que a gente elegeu. A gente não elegeu também para fazer revolução nenhuma. Ok, não se trata de brigar com Lula, mas não se trata de aceitar as medidas do Lula e as medidas de Haddad. Se trata de explicar por que elas estão erradas e por que a opção não é pela classe trabalhadora. E dizer isso, inclusive, dentro do PT. Certo? Eu acho que isso tem que ser dito. Não de forma raivosa, não de forma que, capitulou, não de forma de que é entreguista. Não é assim, mas explicar os nossos argumentos e aprendemos bastante hoje. É isso, obrigada. Muito obrigado, Maria Odete. Olha, tem gente pedindo entrar agora. Muito obrigado, Maria Odete, pela intervenção muito boa. Lembrando aqui, a Isabela colocou, dia 30 tem ato contra a anistia aos golpistas pela prisão do Bolsonaro. Vamos também levar a pauta, né, da auditoria da dívida. Ótimo, Isabela. Bom, vamos ver aqui, tem só mais uma pessoa inscrita. Deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. Tem Luiz da Silva, está por aí? Boa noite. Vai lá, Luiz. Eu estou aqui assistindo pela primeira vez, eu dou obrigado pelo Rodrigo que me adicionou no grupo, tá? E o Giovanni me incentivou para me assistir, ficar me assistindo, e é isso mesmo que a dona Maria está falando, porque a gente não pode, a gente, como se diz assim, deve se unir para combater os problemas que tem no nosso Maranhão e no nosso Brasil, tá? Porque se a gente não se une, se a gente não se senta, não tira o tempo para debater, para ajustar as coisas que estão aí porta-milar, as coisas ficam mais ruins para a gente. E também eu dou os parabéns das mulheres, porque as mulheres, de certos tempos para cá, as mulheres estão se acordando, e elas, digo assim para todas e todos os homens, tá? Que elas vão passar na frente. E na hora que elas passarem na frente, talvez as coisas se reajustem melhor do que como está hoje, tá? Porque é o seguinte, se nós, hoje, nós estamos nos unindo para debater essa inflação, esse custo que está alto para a gente, que os mais pobres estão pagando as contas. Então, para isso, nós também tem que se unir a respeito dos nossos partidos, que
faz coisa indivídua que a gente, às vezes, fica pensando o como, por que faz. Porque formações de debate, formações políticas, está tendo. E se a pessoa não se adapta a assistir essas formações para poder administrar um partido, aí fica mais duro para a gente. Tá? Como aqui mesmo no Maranhão aconteceu a respeito do partido do PSOL, que eu, graças a Deus, eu tenho que caçar um partido que para mim está, e estou no PSOL e quero ficar no PSOL. Mas pelo que aconteceu este ano a respeito do tesoureiro do partido, tá? Para mim foi um devasso que aconteceu, tá? E por isso eu estou aqui falando, denunciando a respeito disso, porque a gente está atrás de melhoria, não devastações, tanto no Brasil como no Maranhão, e nem em partido nenhum, tá? Então, estou falando isso. E aí, eu dou meus parabéns com essa dona Maria, que está falando que a gente está entendendo pela primeira vez. Eu dou meus parabéns pela primeira vez que eu estou assistindo esse debate, quero assistir muito mais, viu? Obrigado, Rodrigo, porque você me adicionou nesse grupo, e quando tiver um debate, quando tiver uma formação política, você pode me chamar, que eu estou apto a assistir junto com vocês. E meu muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença e pela sua fala. Tamo junto. Cláudio Timóteo é o último inscrito. O Timóteo já falou rapidinho, Timóteo, para a gente passar para Maria Lúcia. É rápido. Eu só quero fazer um apelo às centrais, voltar a pautar essa questão. Né? Na década de 80, a gente fazia campanha aberta pelo não pagamento da dívida externa. Esse tema tem que voltar a fazer parte da ordem do dia das centrais e dos movimentos populares. Fica aqui o meu apelo às centrais sindicais. Fico por aqui. Valeu, Timóteo, muito obrigado. Maria Lúcia. Isso, gente, muito grata mais uma vez. Eu lendo aqui, eu vi que eu deixei duas coisinhas para trás na primeira rodada. O próprio Cláudio, que falou agora, tinha perguntado quanto que a França, né, paga de juros, como é que é. Na zona do euro, Cláudio, é 0,39%. 0,39%. Tá na zona do euro. De juro real, tá? Por ano. Por ano. Então, a subserviência aqui é gravíssima. E a outra coisa que ficou é do Giovanni, que perguntou, se limitar juro, não seremos acusados de caloteiro? Giovanni, 76 países do mundo têm limite de juro. Então, se o Brasil estabelecer limite de juro, não vai ser nenhuma aberração, não. 76 países têm limite de juro. Aqui, a aberração é a farra que tem aqui, entendeu? Com o mercado tomando conta. Olha, eu vou falar para vocês, na época que eu ia mais para o exterior, fazer palestra, quando eu falava, na época, que juro aqui de mercado chegava a quase 200% ao ano, que no cartão de crédito era mais de 400%, invariavelmente alguém chamava a minha atenção. Falou, oi, peraí, você falou 200, 400, achando que eu estava falando coisa errada em outra língua. Prova, não, é isso mesmo, é 200. Chega a quase 200. É inacreditável, né? Para outras pessoas de outros países, é inacreditável. E a pessoa que colocou aí do economista da FGV, só esses, gente, que defendem o mercado, tem espaço na mídia. Então, não é fácil para a população compreender o que está acontecendo. Esse é outro papel da auditoria cidadã. É explicar o que está acontecendo, porque a mídia é porta-voz do mercado financeiro. É o que o Rodrigo falou, que paga a banda, escolhe a música. Os grandes meios de comunicação aqui no Brasil hoje são financiados pelo mercado financeiro, ou então já são de propriedade do mercado financeiro. O BTG Pactual comprou a revista Exame, que fazia, de vez em quando, ainda alguma análise, agora é só para o mercado. Eu passei para a outra pergunta que veio, é o número, né, do projeto de lei dos juros. Eu passei para você, Rodrigo, por WhatsApp, o link do
tanto o link para votar lá na enquete oficial da Câmara, como outro link para conhecer a campanha pelo limite dos juros, para vocês entenderem o passo a passo, ter acesso aos documentos e tal. E a outra pergunta que veio no chat também, se Lula zerou a dívida externa? Não. Ele só pagou a dívida externa que nós tivemos ao FMI. O FMI era um dos nossos credores. Mas a maior bolada da dívida externa sempre foi junto a bancos privados no exterior, tá? Essa parte, não, ele não tocou. Ele só pagou a dívida com o FMI. E, na época, lá em 2005, quando ele fez isso, a gente publicou um artigo, Contradição Inexplicável, né? Porque foi um prejuízo para o Brasil. Ele trocou uma dívida de 4% com o FMI por uma dívida de mais de 19%, que é o que a dívida interna pagava na época, e não ficou livre do FMI. O FMI continuou mandando no Brasil até hoje, né? Então, essas tinham ficado faltando. Então, agora, nessa segunda etapa, a Odete, né, falou da dificuldade, né, e que aqui no Brasil, quem ganha uma bolada de dinheiro, colocou até para vocês, né, se alguém aqui ganhasse uma bolada, investiria numa empresa para gerar emprego e tal, ou no mercado. É isso que dá, gente. Quando o juro é alto demais, abusivo, acaba empurrando as pessoas para o rentismo. Não é? Então, é uma distorção, vai gerando uma distorção até na atitude das pessoas. Então, até isso, né? Até essa degradação acontece. E o ideal, Odete, como você falou, é povo na rua mesmo, é mobilização. Mas ninguém aqui quer ser massa de manobra e nem quer usar as pessoas como massa de manobra. Por isso o nosso esforço para explicar, conscientizar, porque a gente quer uma luta com as pessoas entendendo por que estão lutando. Entendendo e se apoderando dessas informações para se indignar. Por que o Brasil, tão rico, ainda convive com tanta miséria, tanta desigualdade social? Isso é inaceitável. E concordo também com você, Odete, que não existe passe de mágica, que um dia, nós vamos fazer revolução hoje e vamos virar essa página. Não, isso não existe. É um processo. O que a gente quer é que os passos sejam dados na direção correta. E a gente não está vendo isso acontecer. O que a gente está vendo é um passo sendo dado na direção inversa do que a gente precisa. É aquela última tela que eu coloquei. O que a gente precisa é de mais recurso para direito social. Mas o que a gente está vendo é juro aumentando e mais dinheiro para banqueiro. A gente precisa reduzir a desigualdade. E o que a gente está vendo é pacote atacando o salário mínimo, atacando o BPC, benefício de prestação continuada, atacando o abono salarial. Então, isso é que é triste e é revoltante. E por isso que a gente não pode parar de lutar. Os passos estão sendo dados no sentido inverso, né? Então, a gente tem que aumentar a luta, mobilizar mais, pressionar aí as centrais, sim. Olha, o que o Cláudio voltou aí a falar, a responsabilidade, Cláudio Timóteo, dos movimentos sociais, das centrais, dos sindicatos, é enorme. Porque para a gente ter essa luta social que precisa, para a gente ter essa mobilização, ninguém vai sair sozinho na rua gritando, gente. A luta tem que ser organizada. E como que vai ser a organização da luta? A partir das entidades da sociedade civil organizada, que são justamente as centrais, os sindicatos, as associações, os movimentos, os partidos, não é? É daí que tem que organizar a luta. Então, a responsabilidade de cada direção
de cada movimento, de cada entidade dessas, é muito grande. Muito grande, né? Por último, Zacarias, a dívida é uma indústria, sim, Zacarias. É o sistema. Você chamou de indústria, a gente chama de sistema. Porque essa dívida, ela não é uma coisa isolada. Ela é a alma desse modelo econômico produtor de escassez. Esse modelo econômico que atua aqui no Brasil, ele tem principalmente 4 eixos que sustentam esse modelo. Um eixo é o sistema da dívida, quer dizer, a dívida, em vez de trazer dinheiro para o investimento, é um ralo. A política monetária do Banco Central, suicida, com esse juro alto e bolsa banqueiro, etc. O modelo tributário regressivo, e quanto mais rico, menos paga, e quanto mais pobre, mais paga. E o modelo de exploração do grande agronegócio, de exportação e mineração predatória. Esses 4 eixos é que estão sustentando o modelo econômico. Em cada um, a gente vê nitidamente a produção da escassez, para a grande maioria. Enquanto a abundância é apropriada por uma minoria de privilegiados. A gente tem que virar esse jogo, que, aliás, é outra campanha da Auditoria Cidadã. O Luiz, viu, Luiz da Silva Jardim? Eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. Você falou que é a primeira vez, né, que tem contato. Acesse as redes sociais da Auditoria Cidadã, Luiz. Porque todo dia a gente faz posts curtinhos, explicando. E à medida que a pessoa vai acompanhando, ela vai compreendendo tudo isso, tá? Por que essas dívidas, Zacarias, ficou para trás aqui, acontecem na Petrobras, por exemplo, na Petrobras. Por que a Petrobras tem lucro e aumenta a dívida? Parece um paradoxo. Porque o lucro, em vez de investir, ela distribui para os sócios. E desde Fernando Henrique, as ações da Petrobras passaram a ser vendidas até para estrangeiros. Paulo Guedes, no governo passado, fez uma rifa das ações preferenciais da Petrobras e da Vale. Essas empresas não tem mais participação majoritária decisória pública diante da venda de ações preferenciais, inclusive para estrangeiros. E os lucros, aquele conselho de administração todo mapeado pelo mercado, o lucro dessas empresas é distribuído, em vez de ser investido. E pior, a parte da Petrobras, que ainda é pública, o lucro que vai para o governo federal, sabe para onde é destinado? Para pagar a dívida pública. Então, a Petrobras tem um lucro gigante, distribui para os acionistas privados, e muitos deles estrangeiros, distribui para o governo, mas a parte que o governo recebe, ele só pode usar para pagar a dívida. Então, isso é mais um privilégio da dívida aqui no Brasil. O lucro das estatais vai para pagar a dívida. Toda a dívida que os estados pagam para a União vai para pagar a dívida. Tudo que sobra no orçamento, por exemplo, o Ministério da Educação não conseguiu gastar tudo, o Ministério da Saúde não conseguiu gastar todo o orçamento por conta de burocracia, etc. Sobrou, fim do ano, passa o rodo e vai tudo para a dívida. É muito privilégio. E o nosso povo tem que saber disso. O nosso povo tem que se apropriar disso para lutar junto, né? E no caso público, por que essa dívida que se arrasta? E quanto mais a gente paga, mais a gente deve. É um sistema, é uma indústria do mal, é um sistema. E por que eles continuam investindo nesse sistema? Que já está comprovadamente insustentável, emitindo título para pagar juros. Isso é insustentável.
Por que eles fazem isso? Porque até agora a dívida tem servido para justificar a privatização de patrimônio. E é isso que o mercado quer. Se apoderar de toda a estrutura do Estado. Na hora que ele tiver se apoderado dessa estrutura de Estado, aí ele larga para lá com essa dívida, porque ele já ganhou demais com ela, entendeu? E aí os idiotas que ficaram aí comprando título, em vez de fazer investimento produtivo, ficaram jogando dinheiro na dívida, vão ficar a ver navios, entendeu? Agora, o que o mercado quer é isso, continuar amarrando o nosso desenvolvimento socioeconômico por conta de uma falsa dívida, que é um sistema que se retroalimenta, e a gente precisa de denunciar isso. E seria, Zacarias, uma irresponsabilidade fazer esse discurso, falar o que eu estou falando aqui agora, se não tivesse prova de que realmente é um sistema, de que realmente não tem contrapartida, de que é um mecanismo para transferir dinheiro para banqueira. A gente tem essa documentação, graças à Auditoria Cidadã. E a gente precisa aprofundar isso. No dia que nosso povo entender o quanto estamos sendo roubados, todo mundo vai para a rua, gente. Ai do sindicato que não chamar. Vão mudar a direção desse sindicato. Porque o povo vai. Então, nós temos que conscientizar o nosso povo. Né? Eu espero ter contribuído para isso essa noite. Deixo à disposição de vocês as telas que eu preparei, que já estão aí com o Rodrigo. Ele, com certeza, vai divulgar nos grupos. A gente vai colocar no site da auditoria também, nas redes. E foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Continuo aguardando todos vocês nas nossas redes sociais, viu? Forte abraço. Excelente, professora. Parabéns. Muito grato aí pelo esclarecimento. E a gente até sabe o que foi feito nesse governo anterior com relação à Petrobras, com relação a, por exemplo, venda de plataforma de petróleo, que com um ano de lucro se pagou. Crime, né? Sabe? Crime de lesa pátria. Isso é, sabe, assim, a coisa mais absurda, que se fosse em outro país, eu não sei nem o que seria, poderia ter acontecido. Sem contar também a questão das redes de oleoduto, de gasoduto, da Petrobras, que também se caracteriza e se evidencia também. A distribuidora, né? A Petrobras também, distribuidora. A BR distribuidora, outro crime de lesa pátria. Mas eu fico muito grato, professor, aí pelo esclarecimento. E parabéns, Rodrigo. Parabéns, professora Maria Lúcia Fatorelli, e a todos aí participantes. Obrigado aí, muito grato. Beijão no coração de todos. Obrigado, gente, obrigado. Todo mundo que participou, muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli. Olha, 10h21 da noite já, você aqui com a gente, obrigado mesmo. Eu vou ler, para terminar aqui, um comentário, gente, que eu achei bem legal, que é da Márcia Tavares. Ela escreveu assim, olha, apoiar e divulgar a auditoria, reproduzir seus materiais, levar o tema para os espaços familiares, de trabalho, sindicatos, políticos, para as reuniões das centrais, federações, nas assembleias e paralisações, participar dos núcleos estaduais que existem hoje. Houve muitos avanços hoje, existem as cartilhas, houve muitos avanços. Os livros, os cursos, as mídias, a frente parlamentar. Hoje vejo falas mais fundamentadas de estudantes, de colegas de trabalho, enfim, relacionados a cada tema social, ambiental. Parabéns à Auditoria Cidadã, parabéns Maria Lúcia e toda a equipe. Gente, está lá no grupo, daqui a pouquinho eu vou passar todo o material, contribuam para esse projeto continuar vivo, cada vez maior, e com certeza para que a gente possa nas ruas derrotar essa agiotagem que existe em nosso país. Muito obrigado, gente. Semana que vem tem mais, e agora vamos lá para o grupo de debate. Valeu, Maria Lúcia. Obrigado.